Durante esse final de semana, eu estava fazendo uma releitura de um livro muito bom, é um romance histórico, esse livro aqui, Portões de Fogo. Ele fala sobre a Batalha das Termópilas, que foi aquela batalha em que os 300 espartanos enfrentaram o exército persa, e ali se mantiveram uma posição ao longo de mais ou menos 3 dias, que foi o suficiente para que conseguisse inspirar e conseguisse dar tempo também dos demais exércitos gregos se organizarem e depois enfrentarem com mais vantagem o exército persa. No entanto, nas passagens desse livro, o que eu percebi, várias falas de vários personagens dizendo que seria necessário respeitar as leis de determinado legislador, que as leis de determinada cidade diziam tal coisa, a lei de determinada outra cidade dizia tal outra coisa. E lendo esse livro me veio na cabeça falar sobre o princípio da legalidade. Ao longo da Grécia Antiga, a gente percebe, né, a preponderância de vários legisladores. E esse papel de legislar na mão principalmente de um grande legislador histórico. Então a gente ouve falar de Drácon, de Solon, de Licurgo. Na atualidade a gente tem já uma situação muito mais estruturada de parlamentos que, por meio de seus parlamentares, discutem, propõem, aprovam leis. O princípio da legalidade, ele tem a atualidade, né, no nosso mundo contemporâneo, duas funções centrais. E quais seriam essas funções? A primeira delas é estabelecer limitações para o poder do Estado. E essa é uma visão da legalidade realmente moderna e contemporânea. Anteriormente, nós tínhamos a legalidade do ponto de vista de estabelecer leis, de estabelecer obrigações e limitações para os cidadãos. Com esses dois pontos de vista, nós temos então, na contemporaneidade, a ideia de que ao Estado é permitido fazer estritamente o que está previsto em lei. Já para o cidadão, nós temos uma legalidade diferenciada, que ao cidadão é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. No entanto, essas são faces da legalidade, digamos assim, do ponto de vista geral do direito, certo? E por que o princípio da legalidade é tão fundamental no mundo contemporâneo? Porque a partir do princípio da legalidade e a partir da legalidade que nós temos a estruturação de todo o sistema jurídico, de todo o ordenamento jurídico. É a partir da legalidade que nós estruturamos o Estado democrático de direito. Trazendo agora o princípio da legalidade para o ponto de vista penal, para o ponto de vista de leis penais, nós temos a ideia de que é a partir do estabelecimento de uma lei que nós conseguimos discriminar determinadas condutas como condutas proibidas e, para tais condutas, uma vez descumpridas ou uma vez praticada a conduta proibida estabelecida por essa lei, nós temos a imposição de uma pena. É basicamente disso que se trata uma lei penal: estabelecer condutas proibidas e estabelecer penas para aqueles que praticam essas determinadas condutas. Partindo dessa premissa da legalidade, nós também temos 4 desdobramentos centrais da legalidade, pelo menos dentro do nosso ponto de vista jurídico atual. E quais seriam esses 4 desdobramentos da legalidade centrais? Bom, o primeiro deles seria a ideia de que, para existir uma conduta considerada crime, é necessário que exista uma lei prévia. O que isso significa? Significa que uma conduta só é crime a partir do momento em que existe uma lei. Antes disso, nós não podemos considerar essa conduta crime. Um exemplo: digamos que um determinado país não possui uma legislação específica sobre aborto. Se determinado país não possui uma legislação criminalizando a conduta de aborto, essa conduta simplesmente não é crime. A partir do momento que se propõe, se discute, se aprova uma lei discriminando o que é aborto, proibindo o aborto, estabelecendo uma pena para o aborto, aí sim nós temos a consideração dessa conduta enquanto crime. Somente a partir da validade da lei para frente. Antes disso, não. Ou seja, a ideia de que a lei deve ser sempre prévia.
Um segundo desdobramento é a ideia de que a lei ela precisa ser escrita. E por que a lei precisa ser escrita? Para que exista uma fonte de direito, uma fonte legislativa de fácil consulta e que não se altere ao longo do tempo. Por quê? Porque durante muito tempo nós tivemos, historicamente falando, criminalizações costumeiras, isso em direito antigo, não no direito moderno ou contemporâneo. E qual que era o problema disso? Nós tínhamos desdobramentos de interpretações da lei e desdobramentos até de definições legais. Isso prejudicava que a pessoa, a autoridade que fosse fazer a análise de uma conduta que violou ou não determinada legislação, que essa análise fosse objetiva, porque poderiam haver alterações que não fossem verificadas a partir de um texto escrito e fixo. Como você vai percebendo, esses princípios, esses desdobramentos do princípio da legalidade são complementares, ou seja, são com base num raciocínio do que é necessário para que a legislação penal ela possa alcançar o seu objetivo. E um terceiro desdobramento do princípio da legalidade no âmbito da lei penal é a ideia de que a lei penal ela deve ser estrita. Ou seja, quando a gente fala em ser estrito, significa de que somente a lei tem a capacidade de criminalizar condutas. Eu não posso utilizar recursos de interpretação para prejudicar uma pessoa acusada de determinada conduta. Eu não posso utilizar uma analogia para criminalizar novas condutas. Tampouco eu posso criminalizar condutas a partir de costumes. Então, um exemplo. Digamos que X conduta é considerada crime. A lei ela vai trazer isso de maneira certa, de maneira escrita e de maneira estrita, no sentido de que somente essa X conduta determinada pela lei e nenhuma outra parecida com ela ou mais ou menos similar a ela também será considerada crime. Para ilustrar um pouco melhor esse desdobramento do princípio da legalidade de que a legislação penal ela precisa ser estrita, nós podemos utilizar a ideia do crime de maus tratos. Digamos, por exemplo, que determinado indivíduo praticou atos contra um animal que causou a morte desse animal. No momento da aplicação da lei penal por parte de um juiz, esse juiz ele deve aplicar ao caso concreto a lei de maus tratos. Não é possível que esse juiz por achar que a legislação de maus tratos traz uma pena insuficiente, muito baixa, que ele aplique analogicamente, por exemplo, um crime de homicídio para essa situação, porque não se trata de uma lei aplicável e eu não posso utilizar uma analogia descabida para prejudicar o réu. Por fim, como quarto desdobramento do princípio da legalidade, nós temos a ideia de que a lei penal ela deve ser certa. E é muito fácil, por conta da ideia das palavras, a gente confundir a ideia de que uma lei penal deve ser estrita com a ideia de que uma lei penal deve ser certa. No entanto, existe uma pequena diferenciação. A ideia de que a lei penal deve ser certa estabelece um limite com relação à clareza da lei. Ou seja, a lei penal ela precisa ser bastante clara, objetiva e compreensível na sua definição. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, ele estabelece o crime de homicídio. E ali ele define o homicídio, proíbe a conduta de homicídio, por meio dos termos matar alguém. É proibido matar alguém. Como você percebe, é um texto bastante claro, bastante conciso e que traz a ideia central daquilo que é proibido pela norma penal. Bom, como você deve ter percebido, todos esses 4 desdobramentos, recapitulando a ideia de que a lei penal ela precisa ser prévia, precisa ser escrita, precisa ser estrita e precisa ser certa, são desdobramentos de um princípio geral de direito que busca estabelecer, como eu falei no início, limitações. Tanto uma limitação em relação ao Estado, o que o Estado é permitido fazer em desfavor ou a favor de um cidadão, ou seja, o quanto o Estado pode entrar na esfera de liberdade de um cidadão para cumprir a lei penal. E o desdobramento em relação ao cidadão, do que lhe é proibido fazer. Então, a lei penal, enquanto um fator limitante da liberdade de um cidadão, ela precisa atender esses 4 desdobramentos para que isso esteja de acordo com o sistema jurídico.
Então eu espero ter sido suficientemente claro com relação a esse princípio que é tão importante, o princípio da legalidade. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário para a gente falar a respeito desse tema e também compartilha com seus amigos esse vídeo, curte esse vídeo para que a gente possa fazer novos materiais e atender aí as suas dúvidas e trazer novos esclarecimentos.